Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. As contas do governo registram um novo déficit no balanço de 2017. Apesar de ser o quarto ano seguido de saldo negativo nas contas públicas, o rombo ficou bem abaixo da meta fiscal. O presidente Michel Temer volta a defender a necessidade da reforma da Previdência e diz que o ambiente está mais favorável agora para a votação. A Câmara deve votar o texto mais enxuto, focado em idade mínima e equiparação do setor público com o privado, em fevereiro. Na prévia da produção industrial do IPEA, o ano de 2017 foi positivo e com crescimento puxado pelo setor automotivo. E no programa de hoje nós vamos discutir o motivo de a Bolsa estar registrando tantas altas seguidas. Tudo isso agora, aqui no Cenário Econômico. O ano de 2017 voltou a ser de déficit primário nas contas do governo. O governo federal gastou mais do que arrecadou em impostos pelo quarto ano seguido. No entanto, o déficit do ano passado ficou melhor do que o de 2016 e bem abaixo da meta fiscal do governo, que tinha aumentado a previsão. O Pedro Pontes está conosco em Brasília e tem mais detalhes. Pedro, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a você que acompanha o Cenário Econômico pela TV Brasil. A recuperação das receitas no segundo semestre fez o governo central encerrar 2017 com um déficit razoável, ou seja, abaixo da meta de 159 bilhões de reais. No ano passado, o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social registraram um déficit primário de 124 bilhões e 401 milhões. O déficit é 24,8% inferior ao resultado negativo de 151 bilhões e 276 milhões de reais registrado em 2016, descontando a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O déficit primário é o resultado negativo das contas do governo, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. Apenas em dezembro, o governo central registrou déficit de 21 bilhões e 168 milhões de reais, montante 67,1% menor que o rombo de 62 bilhões e 447 milhões em dezembro de 2016, considerando o IPCA. No ano passado, as receitas líquidas da União cresceram 2,5% acima da inflação oficial. As receitas foram impulsionadas pelo Programa Especial de Regularização Tributária, também conhecido como Novo Refis, que rendeu 24 bilhões e 600 milhões de reais à União e pelas concessões de blocos de petróleo, aeroportos e hidrelétricas, que reforçaram os cofres federais em mais de 32 bilhões em 2017. É com você, Piotto. Muito obrigado, Pedro. Vamos só pegar alguns números importantes. Agora ficou em 124 bilhões, esse é o tamanho do déficit, mas para você ter uma ideia, a meta era de 159 bilhões quando o governo reajustou lá em agosto. Mas antes de reajustar, a meta de déficit, evidentemente que nós estamos falando ainda de contas negativas, ou seja, de gastar mais do que arrecada. Mas o déficit, antes de fazer essa revisão para cima, ou seja, de aumentar a possibilidade de déficit e permanecer com as contas públicas dentro de uma previsão orçamentária, o que evidentemente chamou a atenção naquela época, mas antes era de 139 bilhões para 2017. Mesmo com essa previsão de aumento, o governo conseguiu economizar mais e gastar 124 bilhões a mais do que o orçamento. Bom, duas coisas. O fato de ter gastado menos é extremamente positivo. Ficar bem abaixo da meta fiscal, que foi aumentada, inclusive da meta anterior, também é positivo. Agora, em algum momento, nós tivemos, durante todo o ano passado, o sacrifício de alguns investimentos do governo federal, justamente dinheiro que o governo investe em outras áreas para manter o desenvolvimento do país, porque havia toda uma preocupação com a questão fiscal do governo. Agora, em 2018, dada essa situação um pouco mais controlada, dá uma ideia de um gasto, pelo menos previsível por parte do governo, até de, por exemplo, investir alguma coisa a mais. E vale só dizer, agora em 2018 também é de 159 bilhões o déficit previsto para esse ano. E o presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira em entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo que a situação política para aprovar a reforma da Previdência no Congresso é mais favorável agora do que no final do ano passado.
O presidente reafirmou que o governo conseguiu fazer a comunicação com a população e esclarecer todos os pontos da reforma. Perguntado sobre o impacto da não aprovação da reforma, o presidente Temer falou sobre o risco à governabilidade do próximo presidente e defendeu o teto dos gastos, aprovado no ano passado. Acompanhe. Veja que nós fizemos um teto muito responsável. Não foi um teto populista, porque o teto populista seria dizer, nós fazemos o teto hoje e ano que vem nós mudamos. Não. O nosso teto é para 20 anos, revisável daqui a 10 anos. Ou seja, nós imaginamos que daqui a 10 anos o que você vai arrecadar é aquilo que você vai gastar. Então, se você não tiver a reforma da Previdência, o teto de gastos corre risco. E para não correr risco, o que vai acontecer é que nós vamos precisar eliminar muitos investimentos. Investimentos para o ano serão cortados para poder manter a ideia do teto dos gastos. Primeiro ponto. Segundo ponto é que realmente, veja bem, se nós não tirarmos a Previdência da frente, ela será um tema permanente para o candidato a presidente da República, governador, senador, deputado federal. Isso ele vai ter que se definir durante a campanha, né? Segundo ponto. Terceiro ponto é que se não fizer a reforma agora, indispensavelmente, sob pena de falência do próximo governo, você terá que fazer no início do próximo governo. Então, eu acho que é fundamental que se faça agora para que o país possa respirar mais tranquilo. Bom, e as expectativas do governo se voltam justamente à aprovação do texto enxuto da reforma da Previdência. O presidente Michel Temer disse que as reformas estão sendo feitas porque o seu governo restabeleceu o diálogo com o Congresso, o que tende a facilitar agora também a votação da Previdência. Olha, sabe que o diálogo com o Congresso Nacional, aliás, um diálogo, convenhamos, que eu restabeleci, porque não havia diálogo com o Congresso. Você veja que nós aprovamos coisas dificílimas, como o teto dos gastos, reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, moralização das estatais. Se não fosse isso, o diálogo permanente, nós não conseguiríamos caminhar adiante. E eu acho que esse diálogo será muito produtivo quando eles retornarem. Eu acho que haverá condições para essa votação com maior tranquilidade. O projeto que vai à votação no Congresso já é o texto mais enxuto de reforma da Previdência. No projeto original, a reforma previa uma economia em torno de 900 bilhões de reais em 10 anos. Com o novo texto focado sobretudo em idade mínima para se aposentar e equiparação das aposentadorias do setor público, que tem um rombo muito maior com o setor privado, a economia deve ficar, segundo o presidente, entre 550 e 600 bilhões de reais. E a produção industrial deve registrar nova alta no mês de dezembro e consolidar o crescimento do acumulado do ano passado, segundo o indicador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O indicador é uma prévia da pesquisa industrial mensal do IBGE. E destaque para o setor automotivo, que registrou expressivo crescimento no ano de 2017 e deu novo fôlego à indústria brasileira no ano de recuperação da economia. Nós temos umas telas justamente para mostrar isso aí. Olha, a produção industrial em 2017, o acumulado, segundo o IPEA, deve ficar em torno de 2,5%, ou seja, de recuperação da indústria. Esses 2,5% de produção industrial é acima, portanto, do PIB, que deve ficar em torno de 1,1%. A produção de veículos, só a produção de veículos, e foi ela que puxou a economia, sobretudo a economia industrial para cima, teve um crescimento de 25,2%. No mês de dezembro, especificamente, 4,5%, mas no acumulado de 2017, a produção de veículos chegou a 25,2%. Isso mostra, até porque nós divulgamos durante o ano passado todinho aqui, o tanto de recorde que a indústria tinha, inclusive de exportação. Houve uma melhora nas vendas internas, mas sobretudo de exportação. Vamos lá também para os outros números assim, olha, um comparativo de dezembro com dezembro. Dezembro de 2017, o crescimento foi de 0,2% e se associa aos outros meses para chegar naqueles 2,5% que se prevê para o ano passado todo. Mas só num comparativo do dezembro do ano passado com dezembro de 2016, o crescimento foi de 3,8%. O que demonstra claramente a diferença que nós temos divulgado e enfatizado com muita frequência aqui no cenário econômico, do ano de 2017 de recuperação econômica e de 2016, que foi ainda muito difícil, um dos 3 anos de crise poderosa que levou o Brasil a uma situação de PIB negativo. Na nota divulgada pelo IPEA, comentando os números, o ano de 2017 é descrito como regular e de recuperação gradual e constante da produção industrial.
consequência do aumento das vendas internas e das exportações. A indústria também é um setor que está voltando a gerar empregos, segundo essa nota do IPEA. Agora, por outro lado, hoje também teve divulgação do índice de confiança da indústria paulista, que se revelou estável em relação a dezembro. Os dados coletados em janeiro mostram um índice pouco abaixo do último mês do ano passado e revelam uma percepção positiva com o momento atual e uma preocupação maior com relação ao futuro, o que normalmente chama atenção. Nós vimos vários índices de confiança que mostram que a situação atual não é tão boa, mas a expectativa sempre é melhor. Nesse foi o contrário. Vamos lá para olhar o que nós temos aqui. Olha, a confiança de janeiro chegou a 99,4 pontos, ficou estável porque em dezembro foi de 99,6, exatamente aquele número em branco. O de cima é exatamente o de janeiro. E a utilização da capacidade instalada da indústria permaneceu ali com 3/4, né, 74,7%. Vamos à segunda tela, porque nós temos um outro comparativo que chama bastante atenção. Está ali, olha. A situação atual cresceu, ou seja, a percepção dos empresários da indústria paulista cresceu 2,4 pontos, chegou a 100,9 pontos. A situação atual, qual é a sua visão sobre o momento atual da economia? Quando perguntado quais as suas expectativas, caiu 2,4 pontos, ficou abaixo dos 100 pontos e 98 pontos ali no total. Um que chamou a atenção e puxou esse índice para baixo é se pretendem contratar. Oscilou de 19 para 17,8, ou seja, menos gente pretende contratar, uma queda pequena ali. A questão da expectativa está muito pesada em relação ao cenário político. Nós temos um ano eleitoral, agora em 2018, boa parte dessa pesquisa foi feita, por exemplo, antes do resultado do julgamento em segunda instância do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, nós vamos ter no mês que vem, provavelmente, até porque alguns cenários começam a se mostrar, mas efetivamente a gente só vai ter um cenário eleitoral de alguma forma consolidado, pelo menos com os candidatos, em torno de maio, junho. E depois, evidentemente, com a opção das pesquisas, a gente vai saber quem tem mais ou menos chance e isso, evidentemente, vai se refletir nos índices de confiança da indústria também. E a Confederação Nacional da Indústria divulgou agora o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor de janeiro. O estudo aponta para uma melhora na confiança da população em relação a vários fatores econômicos do país e também da própria situação financeira, embora o índice ainda se situe abaixo da série histórica. A repórter Flávia Grossi está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes. Oi, Flávia, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, uma ótima noite a todos. Olha, a confiança do consumidor brasileiro começou o ano em alta e atingiu 102,9 pontos em janeiro, o que representa um crescimento de 2,4% na comparação com dezembro do ano passado. Essa pesquisa, como você falou, foi divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria e esses números mostram que o consumidor brasileiro ele está mais confiante na queda da inflação, na queda do desemprego e também no aumento do próprio salário. Apesar desse otimismo, o índice ficou 0,9% menor do que o que foi registrado no mesmo período do ano passado e é 4,7% abaixo da média histórica, que é de 108 pontos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, os consumidores estão mais cautelosos com as compras, o que limita um pouco essa recuperação do consumo. A tendência, segundo os especialistas, é uma recuperação lenta e gradual da economia. E eles esperam que 2018 seja um ano melhor. Piotr. E boa parte da confiança do consumidor fica o seguinte, na verdade, apoiado em duas pontas. Primeiramente, a recuperação do emprego. Com isso também o poder de compra dos salários. E o segundo ponto, acesso a crédito com juros mais baixos. Esses ainda estão muito altos. Do cartão de crédito, apesar das quedas do ano passado, ainda estão bem acima dos 300%, segundo uma divulgação hoje do Banco Central. Ou seja, o crédito caro, o emprego ainda lentamente se recuperando, refletem-se também numa confiança baixa do consumidor, embora um pouco acima do que a gente tem visto nos últimos tempos. E as vendas dos supermercados aumentaram em 2017, mas ficaram abaixo da expectativa do setor. A Vanessa Casalino tem os números e fala conosco da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O crescimento foi de 1,25% na comparação com 2016, de acordo com dados da Associação Brasileira de Supermercados.
um resultado inferior à projeção da entidade, que esperava um crescimento de 1,5%. Em dezembro, as vendas fecharam em alta de 2,55% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já em relação a novembro, a alta é de 20,42%. Esses índices são todos de crescimento real, ou seja, já descontados na inflação. Já os preços dos produtos aumentaram 1% em dezembro de 2017, na comparação com novembro do mesmo ano. Isso numa cesta composta por 35 produtos que têm amplo consumo. O preço total da cesta ficou superior a R$ 449. Na comparação com dezembro de 2016, houve queda de mais de 7%, Pioto. Muito obrigado, Vanessa. E daqui a pouco nós vamos falar dos números do mercado financeiro que vem acumulando altas expressivas desde o final do ano passado. Na última sexta-feira, o Ibovespa ultrapassou os 85 mil pontos pela primeira vez. O economista Eduardo Velho é o nosso entrevistado daqui a pouco, aqui no Cenário Econômico. A gente volta em instantes. Nós já estamos de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com o Cenário Econômico. E para falar dos números do mercado financeiro hoje, daqui a pouco a gente fala desse movimento de alta desde o final do ano passado. Mas vamos dar uma olhadinha na Bolsa hoje e também no dólar comercial. Tá ali. Hoje a Bolsa tem uma queda de quase 1%, 0,97%, 84.698 pontos. Mesmo assim, muito próximo dos 85 mil pontos, que a barreira que foi ultrapassada na sexta-feira. Vamos ao dólar comercial. Hoje o dólar comercial, uma alta. Estava em 3,14 na semana passada, né? Na sexta-feira. 0,79% de alta, 3,13, né? Na sexta-feira da semana passada. Hoje, R$ 3,16, uma leve alta do dólar comercial. O resultado de hoje é uma das poucas exceções ao que se tem visto desde o final do ano passado, quando o Ibovespa começou um movimento de alta, que culminou com um recorde acima dos 85 mil pontos da última sexta-feira. O economista Eduardo Velho, economista-chefe do Banestes, do Banco do Estado do Espírito Santo, está conosco. Velho, tudo bem? Bem-vindo. A pergunta é rápida e simples. O que explica esse movimento de alta da Bolsa constante desde o final do ano passado e com esse salto que nós tivemos na semana passada? Consolidação do juro baixo, inflação baixa, bem previsível, crescimento sendo superado a cada dia, as previsões, perspectiva de lucro das empresas bem mais forte que o esperado nos próximos balanços trimestrais, surpresa no consumo privado, que me parece que vai surpreender mais, crédito crescendo de forma mais significativa. Você tá falando. Exatamente. O próprio banco mesmo, Banestes, já detectamos essa tendência que deverá, eu acho, que se acentuar ao longo dos próximos meses. Isso tudo, a gente até o ano passado nós tivemos, bom, o ano passado foi um ano de queda da Bolsa, de parada para o Circuit Breaker aqui, caiu mais do que 10%. Naquele dia você estava conosco, exatamente em maio. Agora, nós tivemos de lá para cá uma recuperação. 2 meses depois, a Bolsa já tinha recuperado o que ela tinha perdido naquele dia. Ou seja, o impacto da crise política não demorou 2 meses e a Bolsa mostrou um crescimento que vinha tendo antes daquela crise política de maio. E depois teve uns movimentos de alto ou baixo, mas sempre com uma crescente até chegar a esses números. Do ponto de vista político, a gente falou muito ano passado de descolamento da economia em relação à política. Do ponto de vista político, o que pode influenciar nessa Bolsa? Eu me lembro de uma entrevista que você nos concedeu aqui no ano passado, você dizia 2 coisas. Tem o julgamento do ex-presidente Lula na segunda instância e tem a votação da reforma da Previdência para fevereiro. Um deles já aconteceu e parece que a Bolsa gostou. E agora a possibilidade da reforma da Previdência, que o presidente Temer diz que está otimista. Se isso ocorrer, o que esse movimento político pode influenciar ainda mais na Bolsa? Olha, a reforma da Previdência hoje, praticamente ninguém está esperando mais. Logo, se ela for aprovada, com certeza 85 mil pontos vai ser barato você comprar o índice Ibovespa. Então, ou seja, a perspectiva de crescimento das empresas, de faturamento, deve subir mais ainda, com a perspectiva de uma agenda reformista, queda de juros, a Previdência, de certa maneira, a aprovação vai criar uma perspectiva que o rating brasileiro, ou seja, a nota de crédito brasileira não seja piorada, ou seja, pelo contrário, pode haver uma melhora do rating até o final do ano no Brasil. Ainda esse ano. Ainda esse ano. Revisão desse rating. Consequentemente, a taxa de câmbio não tem muita força para subir, ou seja, o dólar não tem muita força para subir. E, consequentemente, o risco do Brasil cai e atrai mais investimento externo. Então, ou seja, na verdade, se hoje foi aprovada, a perspectiva é de Bolsa indo para 90 mil, na minha avaliação. Agora, e o quadro eleitoral? Nós temos praticamente uma definição.
se for confirmado tudo que foi dito na segunda instância, o presidente Lula estaria fora do próximo pleito, ou seja, não deve ser candidato. Ainda temos um quadro indefinido, porque evidentemente é natural que esteja, porque a gente só vai ter definição de candidaturas em maio e junho. Isso interfere ou não interfere? Claro que interfere. A interpretação no mercado é que a polarização entre os dois candidatos que estavam líderes nas pesquisas eleitorais, de extremos, de certa forma, otimiza, ou pelo menos estimula um crescimento de uma candidatura pró-mercado, pró-crescimento e pró-reformista, ou seja, com o comprometimento de reformas estruturais que reduzam o custo do Brasil. Consequentemente, a Bolsa antecipa isso, ela cresce bastante, antecipa esse movimento e cria uma perspectiva que as taxas de juros também fiquem baixas ao longo do tempo e caia também a dívida pública em relação ao PIB, ou seja, as condições fiscais melhoram em termos de médio prazo e no curto prazo também estamos tendo uma notícia muito positiva. A arrecadação federal crescendo acima do esperado, com mais crescimento e continuamos com essa avaliação do Banesh. A economia deverá surpreender em 2018. Revisamos agora de 3,3% o crescimento para 3,64% em 2018. Então, na minha avaliação, eu acho que ainda veremos surpresas positivas em termos de crescimento nos próximos 2 trimestres. Bom, vamos falar de duas coisas. Primeiramente, da arrecadação, o governo divulgou hoje, o Banco Central divulgou hoje as contas do ano passado. Ainda negativas, isso não é novidade para ninguém, mas o governo tinha uma previsão de déficit para o ano passado de 139 bilhões. Foi, na verdade, fez a revisão da meta fiscal para 159, ficou em 124. Ou seja, ele mesmo estava, digamos, pessimista com a situação, mas teve um número menor. Claro que teve muito menos de investimento, teve um apertar de gastos ali no caixa de cada ministério, mas isso tudo dá um conforto agora para 2018? Com certeza. Temos que lembrar que o próprio mercado estava mais pessimista que esse déficit, 124 bilhões. E lembrar também que houve vazamentos de gastos públicos em relação àquela votação das denúncias. Houve também emenda, outros gastos foram liberados. Então, de certa forma, esse sinal que o efeito do aumento da arrecadação, do crescimento econômico, está batendo nas finanças públicas. Ou seja, a tendência de redução do déficit primário em 2018, que eu acho que a arrecadação com certeza vai ter um efeito de mais de 100 bilhões de reais a mais, pelo efeito que nós chamamos de elasticidade. Mais crescimento vai gerar um 20% a 30% a mais de arrecadação do que era previsto pelo mercado anteriormente. Então, na minha avaliação, o viés é positivo. Claramente, a reforma da Previdência hoje, a expectativa geral é de postergação. Caso seja aprovado, eu acho que tem um efeito muito positivo nos mercados. Com certeza pode haver até uma pressão do câmbio, até tentar romper 3 para baixo, momentaneamente. Mas, por enquanto, o cenário externo muito favorável. A economia americana aí com crescimento indo para 3,5% ao longo dos próximos anos. Quer dizer, a China surpreendendo, o Japão também surpreendendo, puxando as exportações brasileiras. Então, o cenário bem favorável da economia mundial favorece um câmbio, de certa forma, previsível também. Bom, isso me introduz o meu último questionamento. Levando-se em conta toda essa realidade política que nós temos hoje no Brasil, mas de reforma da Previdência, ou seja, há um sinal, evidentemente, o governo não jogou a toalha. Teria jogado a toalha no final do ano passado, mas parece que não está fazendo isso. Com tudo isso, levando-se em conta um gasto menor, a pergunta objetiva é: o que é exatamente um candidato pró-mercado? Porque lá atrás o vício era o seguinte: pró-mercado seria pró-bolsa, não necessariamente pró-desenvolvimento econômico. Mudou o significado de um candidato pró-mercado, de um candidato reformista? Isso seria, digamos, alguma coisa mais um candidato pró-modernização da economia brasileira? Sim, é um candidato pró-modernização que tem a ver com a redução do custo do Brasil e aumenta a produtividade. É um candidato que tem que defender a abertura da economia brasileira para você ter mais inovação, aumentar o crescimento potencial da economia brasileira, ser responsável com as contas públicas para reduzir de forma sustentável os juros e a dívida pública em relação ao PIB, e ser claramente comprometido com a meta de inflação, ou seja, a meta baixa, ou seja, ter um Banco Central operacionalmente independente e as contas fiscais todas comprometidas entre Ministério da Fazenda, Planejamento e Banco Central, casados com esse esforço de contenção de gastos. Você acha que o cidadão compreende hoje mais essa lógica de que é um candidato reformista, apesar das dificuldades que nós temos passado? Eu acho que ele sente mais quando bate no bolso, no orçamento. Então, na minha avaliação, esse efeito vai ficar mais claro ao longo dos próximos trimestres, quando a inflação vai ficar consolidada de forma mais estável, você vai ter um juro baixo por mais tempo, recuperação do crédito e da renda real. Ou seja, quando há uma recuperação da renda real e redução do desemprego, aí a população sente realmente os efeitos da política econômica. Então, eu acho que isso vai ser um efeito gradual, mas de forma positiva. Do Velho,
Muito obrigado pela entrevista. Eduardo Velho, economista-chefe do Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo, conversou conosco sobre essas altas recentes aqui do Ibovespa. Hoje uma queda pequena, mas ainda assim acima dos 84 mil pontos. O cenário econômico termina aqui, daqui a pouco tem os Corredores do Poder, diretamente de Brasília. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã.